Graças a Deus, meus queridos. Nesse momento, como antecipou o diácono Lamarck, nós oferecemos o recurso das salas para crianças de até 7 anos. Aquelas que vão fazer uso do recurso, peço que as famílias levem os pequenos aí. E as crianças que vão ficar aqui, por favor, ergam a sua mão aí para que possam sinalizar para as tias da hospitalidade que vocês... Calma, calma. Temos crianças aqui que vão receber o papelzinho, tá certo? Pronto. Enquanto isso, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Oséias. Profeta Oséias, capítulo 9. Não iremos ler hoje o capítulo todo de Oséias, o trecho vai ser somente uma parte, tá certo? Faltou aqui. Certo. Oséias capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Nós iremos fazer a leitura nesse instante. Acompanhem com atenção, com fé, com esperança, a leitura da palavra de Deus. Que Ele fale conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Não te alegres, ó Israel, não exulte com os povos, porque com prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito o ceifará, Mênfis o sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas possuirão. Espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O seu profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laços do passarinheiro em todos os seus caminhos, inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Mais um texto leve, uma profecia dura. Se estamos ouvindo é porque precisamos. Então vamos pedir ao Senhor que fale conosco e que nos dê ouvidos que ouvem e corações que recebem a palavra. Ore comigo nesse instante, ore por você também. Ore por todos nós. Pai querido, estamos diante da Tua santa lei, Tua preciosa verdade, a profecia que foi entregue aos nossos irmãos israelitas, e hoje nós temos o privilégio de possuí-la também.
Que o Espírito que a inspirou ilumine a nossa mente. Nos ajude a compreender a palavra. Nos ajude a ter clara compreensão do que o Senhor quer para nós. E uma vez entendendo, que tenhamos corações submissos à Tua palavra, à Tua vontade, à Tua profecia. Quebra a resistência. Triunfa na nossa alma. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Começo essa noite com uma pergunta que suscitará uma polêmica. Eu anteciparei ela, mas eu preciso fazer a pergunta. Quem são os principais inimigos da profecia? Boa resposta. Também. Mas a pergunta é retórica. Quem são os inimigos da profecia? Aqui eu antecipo uma certa polêmica, porque pode ter alguém que diga: os presbiterianos são inimigos da profecia. Os reformados são inimigos da profecia. Talvez você já ouviu isso. Quando você migrou para essa igreja, talvez alguém lhe alertou. Aquele povo ali não crê no Espírito, não. Talvez você já falou isso. Se for o caso, o Senhor quer tratar com o seu coração nessa noite. Somos inimigos das profecias? Uma breve digressão aqui antes de começar nosso sermão. Por vezes, quando se fala de profecias, na nossa compreensão atual, e as controvérsias que surgem exatamente por causa dessa percepção, nós falamos muito no aspecto preditivo. Nós imaginamos os profetas do Antigo Testamento e também do Novo como aqueles que ficam antecipando o futuro de forma contínua, quase que como uma cartomante. Eu sei que há ironia nessa fala, mas também é um pouco de verdade. Muitos têm essa clara percepção que é isso que um profeta faz, ele adivinha o futuro. Mas se você olhar com olhos mais sóbrios para a palavra de Deus, você vai perceber que este é um aspecto bem reduzido do ministério profético. A primeira vez que aparece o termo profecia na Escritura é lá em Gênesis. E se refere a Abraão. Quantas vezes Abraão predisse o futuro? Mas ele era voz de Deus. Falava da parte de Deus e representava a Deus na sua geração. Outro, largamente conhecido como profeta, e nós lemos aqui que Deus suscitaria um dia um profeta maior do que ele, é Moisés. E nós não temos em Moisés um ministério profícuo em predições. Ele recebe a revelação, ele recebe a lei, mas ele é o homem da lei. Ele explica, ele entrega, ele aplica a lei. E se olharmos os profetas do Antigo Testamento, veremos também largamente esse padrão. O trabalho em excelência do profeta, inclusive Oséias, é pegar a lei de Deus, confrontar o povo com a lei de Deus, estabelecer como eles têm vivido, à luz dessa lei, à luz dessa palavra, e ter tons de denúncia, tons de direção. É aplicar a lei do Senhor. É falar da parte do Senhor, com autoridade na lei do Senhor. Até quando nós temos tons de predição, perceba, por exemplo, em Oséias, como ele está amarrado na revelação anterior. Nós vimos aqui semana passada, que o mesmo Oséias que fala que uma águia vai descer sobre Israel para os atacar e trazer juízo da parte de Deus, ele o faz amparado em Deuteronômio 28, pois este é um dos termos da ameaça. Se o povo quebrar a aliança, o Senhor virá como juízo sobre ele, como águia. Ele está aplicando a lei, irmãos. Dito isto, eu quero trazer então a correta e mais adequada compreensão do que é a profecia. Muito mais do que predição. É a aplicação da lei de Deus ao momento concreto. Neste sentido, eu lhe digo com toda a tranquilidade do mundo, nós não somos inimigos da profecia.
Ou pelo menos não queremos ser. O seminário onde Walter está estudando é conhecido, por exemplo, como Casa de Profetas. E esse é um nome que o seminário toma para si. Porque nós entendemos que o ministério profético ele permanece ativo quando a lei é explicada, corretamente aplicada e quando a igreja é admoestada a fazer a vontade de Deus. O pastor, por excelência, ele o faz. Mas a igreja também é comissionada a fazê-lo quando você traz a palavra para alguém, quando você confronta alguém à luz da palavra de Deus. Nós não somos inimigos das profecias, nós não queremos ser, mas isso não quer dizer que não haja tentações nesse sentido. Mesmo no povo de Deus, reformados ou pentecostais, irmãos que creem de formas diferentes a respeito do que seja a profecia, mesmo entre estes, mesmo entre nós, mesmo entre aqueles, pode haver resquícios de inimizade quanto à profecia. O inimigo da profecia, além do diabo, como foi mencionado aqui pelas crianças, ou o inferno, às vezes pode ser a própria igreja. Esse é o alerta. Que você se espante também. No livro de Oséias, a essa altura, essa é a verdade que o profeta traz. E nós já vimos aqui o presbítero Michael apontar que no ministério de Jeremias isso aconteceu também. Quase todos os profetas passaram por isso. Hoje também não é diferente. Por isso eu quero considerar com você esse texto. Nós temos aqui um momento em que o profeta ele vai esboçar reações do povo. Ele vai ser defendido por Deus. Mas ele vai revelar um aspecto muito incômodo, de forma bastante gráfica do seu ministério. Ele atrapalha uma festa. Geralmente não gostamos de quem atrapalha a festa. Ele atrapalha uma celebração e um culto. Onde estão os diáconos que não vão pegar esse rapaz? Ele é tido como perturbador, sofre severas acusações, mas Deus o defende e mostra que o problema é que havia inimigos da profecia no meio do povo de Deus, às vezes no coração do povo de Deus. Nós veremos 3 inimigos da profecia. Para as crianças eu proponho o seguinte desenho. Desenhe um profeta, pode ser um profeta do Antigo Testamento que você queira. Pode ser Walter, que está aprendendo a ser profeta. Pode ser o pastor. Escolha um profeta. E ao lado desse profeta, 3 caixinhas, onde você vai desenhar também os 3 inimigos que ele vai enfrentar. Ao longo do sermão, nós vamos verificar exatamente esses 3 inimigos apontados pelo texto. O primeiro deles, do verso 1 até o verso 3, o primeiro inimigo da profecia é a alegria que inebria. Verso 1 e 2. Depois, os versos 3 e 6 vão nos mostrar o segundo inimigo da profecia, a religião que anestesia. E dos versos 7 e 9, nós veremos o terceiro inimigo, a acusação que busca a anistia. Versos 7 a 9. Consideremos cada um desses inimigos caminhando pelo texto bíblico. Versos 1 e 2. Primeiro nós veremos a alegria que inebria. O pessoal ajuda a igreja com a leitura nesses 2 versos. Na verdade até o verso 3. O comecinho ainda participa dessa argumentação. Não te alegres, ó Israel. No antigo jardim, não sei se você é dessa época, e nem faz tanto tempo assim, era mais um pouco aqui em cima. Nós tínhamos um espetinho, alguns estabelecimentos depois de onde ficava a nossa igreja. Geralmente não dava muito trabalho, no domingo não tinha lá um grande movimento naquela hora, mas às vezes, quando nós marcávamos programação aos sábados,
e nós o fazíamos com uma certa frequência. No sábado, o movimento lá era um pouco maior. Então, de repente, você tinha alguma música, você tinha os carros, e você tinha um grande choque. De um lado, uma festa. Nada contra o espetinho, gosto. Se quiser, me envie. Mas nós tínhamos ali somente carnalidade. Pessoas se embebedando, se embriagando, e do lado da igreja. Era um contraste. Um contraste que exemplifica muitas vezes o que acontece. Mas, meus irmãos, nós não devemos pensar que é somente as festas lá de fora que rivalizam com a profecia. Elas certamente o fazem. Eu sei que tem pessoas aqui que gostariam que tivessem parentes aqui, mas eles estão embriagados essa hora por causa das festas do mundo. Talvez jovens aqui, que mães ficam com o coração apertado, porque estão no meio do mundo, aproveitando os prazeres da carne e não estão aqui junto com o povo de Deus. Essas alegrias têm roubado muitos do momento de ouvir a profecia e a pregação. Mas eu quero lhe mostrar nesse texto que às vezes alegrias que de forma interna a gente acalenta também podem nos deixar muito inebriados e muito distraídos. Façam esse primeiro desenho, crianças. Desenhem alguém festejando. E essa festa, essa alegria, ela rivaliza com a profecia. Nós estamos aqui num relato de festas da colheita. O povo de Israel, eles tinham esse calendário. Existia a época que os primeiros frutos, a festa da primícia, ela se avizinhava. Os cereais eram levados para eiras. Lá haveria todo o processo de você refinar. Então se juntava muita gente, costumava se festejar, brindar aquela colheita. Há uma história bíblica muito conhecida que se passa grande parte do seu desfecho tão forte numa eira. Ruth, é lá que ela vai atrás de Boaz. Além da eira, você tinha também um lagar. O lagar era um lugar onde, colhidas as uvas, elas eram esmagadas. Tinham 2 pavimentos. O primeiro pavimento você esmagava as uvas e embaixo saía ali o seu vinho. Tudo isso dizia respeito à colheita. E nesse momento, o povo de Deus costumava celebrar. E deixa eu lhe dizer algo. O próprio Deus mandava que ele se alegrasse. Também não tenha uma ideia errada a respeito do Senhor. Que fique muito claro, inclusive para as crianças, Deus gosta que a gente fique feliz. Deus gosta que a gente sorria. Deus gosta que a gente celebre, não tem problema nenhum. Ele manda. O povo de Israel tinha diversas festas no seu calendário. O Salmo 67, inclusive, vai dizer que a alegria do povo de Deus é testemunho para as nações. Olha como esse povo está feliz, olha como ele é alegre. Quem é o Deus dele, hein? É importante que a igreja tenha essa perspectiva. Sorrir não é problema, não. Se alegrar, brindar e celebrar, também não. Mas diante desse retrospecto, diante desse recorte do caráter de Deus, diante dessa boa notícia que Ele é o Deus feliz que se alegra com a nossa alegria, quão sério é o começo desse texto e sua advertência aparentemente contraditória com esse retrato. Não te alegres. Por favor, tire esse imperativo do âmbito geral. Imagine ele dizendo isso para você ou para mim de forma bem individual. Não se alegre. Pesado, né? Não se alegre. Eu acho que, por mais estranho que isso possa parecer, a gente consegue entender essa figura. Já aconteceu algum momento que seu pai, sua mãe, criança, brigou com você? Estava falando uma coisa bem séria. E de repente começa a vir um sorrisinho no seu canto de boca. Não sei por que você está rindo. Mas o pai e a mãe bem sério vai dizer, não sorria. Eu sei. Porque existem certos momentos que se alegrar é ultrajante. É isso que está acontecendo aqui. Israel não é para se alegrar.
Não é para se exultar, não exultes. Meu Deus, eu vejo essa palavra exultar e eu me lembro do Salmo 67. Deus mandando que a gente se exulte, e aqui ele faz o contrário. Por que não devemos nos exultar aqui? Por que não devemos nos alegrar aqui? Inclusive a colheita chegou. A graça nos alcançou e está multiplicando nossos cereais. Por que não se alegrar? Aí o Senhor vai explicar. Vocês se prostituíram, buscaram outros deuses, abandonaram o Senhor. Aí veja a parte final do verso 1. Amaram a paga da prostituição na eira de cereais. Meus irmãos, as divindades que estavam sendo cultuadas por Israel naquele momento, elas tinham especial relação com colheita. Portanto, quando eles estavam celebrando aquilo, eles não estavam celebrando ao Senhor. Talvez não rejeitassem a Deus de forma tão explícita, mas misturavam as coisas. Celebravam a Deus, celebravam as outras divindades, celebravam a sua astúcia, celebravam a sua capacidade, celebravam a mente aberta que tinham, conseguiam espalhar sementes por todas as religiões diferentes. Veja o bom resultado, vamos abrir as nossas garrafas, vamos comer o nosso trigo, aumente a música, é tempo de celebrar. Mas o Senhor é muito claro no verso 2. A eira, o trigo, cereais, e o lagar, o vinho, não os manterão. Vinho novo lhes faltará. Basicamente, o que está sendo dito é: a festa de vocês tem hora para acabar. Essa alegria é uma alegria que só distrai. Acabou a festa, desenho. É uma alegria que só afasta vocês do quebrantamento que é tão necessário. O som está muito alto, vocês não ouvem a minha voz. Vocês olham para a fartura e acham que eu estou aprovando o que vocês estão fazendo. Vocês estão se distraindo da profecia. O veredito duro do verso 3 é: vocês não permanecerão nessa terra. Essa terra não é de vocês. Essa terra é de Deus. Essa terra é de Deus. E sem obediência ao Senhor, vocês não têm garantias que ficarão aqui. Vocês tornarão para o Egito. Aqui o Egito, tal qual o capítulo anterior, é figurado. Eles não vão ser exilados no Egito. Mas aqui é o inverso da redenção. Se a redenção é o povo de Deus sendo libertado do cativeiro egípcio, indo para a terra prometida, terra que emana leite e mel, e fazendo toda a celebração na colheita, as primícias, os frutos, é o inverso que acontece aqui. Vocês vão voltar, vocês vão perder, a festa vai acabar. Toda alegria que nos afasta da palavra, que nos impede de ouvir a voz de Deus, é inimiga do nosso bem espiritual. Aqui, irmãos, eu não estou querendo promover uma fé melancólica, tá certo? Alguns de nós têm até essa tendência que não conseguem nem se alegrar com as bênçãos e dádivas de Deus. Mas eu preciso ser muito firme aqui nessa noite, em obediência ao texto, ouvindo a voz da profecia. Talvez muitos aqui estão entretidos demais com as bênçãos. Os resultados que conseguiram, as promoções, as aprovações, o sucesso e a prosperidade financeira e material, e está achando que isso aqui autentica o prazer de Deus. E com acréscimo no orçamento estão aproveitando várias coisas, estão se deleitando com vários prazeres, estão fazendo muitas viagens, estão achando que no meio dessa alegria é uma aprovação, quando na verdade essa alegria pode ser uma distração. Deus queria que você estivesse ouvindo com muita atenção o que Ele está falando, abaixando o volume, tomando para si sobriedade. Pode se alegrar, filho. Pode se alegrar e deve se alegrar. Mas somente ouvindo a palavra de Deus. Porque se a nossa alegria nos tira da palavra, ela é uma armadilha. Por favor, analise a sua vida.
Talvez com muita franqueza você vai ter que dizer: quando eu tinha menos, quando eu estava mais triste, quando havia menos festa na minha vida, eu estava ouvindo mais. Eu não quero que volte a tristeza para os teus dias, mas a sobriedade sim. Diminuir um pouco a festa, regrar um pouco mais os entretenimentos, focar mais a atenção. E para alguns que estão no dia do sofrimento, aproveite um pouco essa sobriedade. Se Deus te tira a festa, a música e a dança por um tempo, será que não é exatamente para você ouvir com mais atenção a voz da profecia? Escutar com mais sensibilidade e quebrantamento o que o Senhor está te dizendo? Colher pérolas espirituais, abandonar ídolos, ser purificado, amadurecido e aperfeiçoado na graça de Deus. Se o teu dia está com pouca festa, aproveite e ouve a voz de Deus. E se o teu dia está com muita festa, pausa um pouquinho o som. Considere se você tem ouvido a voz da profecia e, se for, festeje em paz. Mas se não, equilibre a sua vida. A alegria que inebria é uma armadilha. Não se distrai, mas ouça a voz de Deus. Na palavra, na pregação, na confrontação, no aconselhamento. Alinhe o seu coração com a vontade e a verdade de Deus. E aí sim, celebre. Há motivos para isso. Mas na desobediência, na dureza de coração, não há motivos para se alegrar. Será somente tolice. E uma hora que passar, os efeitos enebriantes da alegria tola, vai chegar o momento das lágrimas. É melhor chorar primeiro e se alegrar depois, do que se alegrar tolamente e depois chorar amargamente. A alegria que inebria é inimiga da profecia. Mas não só ela. A religião que anestesia também é o inimigo da profecia. Versos 3 até o verso 6. Peço a ajuda da igreja mais uma vez. Vamos lá? Na terra do Senhor não permanecerão. No antigo jardim, estou saudosista hoje, acho que foi porque tiraram o tablado ali, né? No segundo jardim, nós ficávamos posicionados em frente a um outro estabelecimento religioso que fazia muito mais barulho que o bar. Por vezes era um desafio antes da gente colocar as portas de vidro, né? Era uma zoada grande, tinha 2 pessoas lá. Ainda bem que tinha pouca gente, mas infelizmente o barulho atrapalhava. Para mim, é uma ilustração de que às vezes a própria religião ou religiosidade pode atrapalhar a profecia. Quando nós pensamos em reforma protestante, temos aí um exemplo histórico mais forte, né? No reformador Martinho Lutero, nas suas angústias, tentando entender o texto bíblico e a dor do seu coração, a sua consciência que o acusava de pecado constantemente, foi tantas vezes atrapalhado pela religião. Fazia confissões sem fim, ele até incomodava os seus superiores. Era interpelido por outros colegas que ficavam ali tentavam demovê-lo das suas ideias. Mas no meio desse período, um fato que pouca gente possivelmente conhece,
é que no meio das suas indagações e das suas dúvidas, na biblioteca da Universidade de Erfurt, de repente ele tira um volume esse que era censurado, e ele começa a mexer naquelas páginas, e tem acesso à teologia de Jan Hus, um padre que há 100 anos antes dele, foi condenado. Um profeta que foi silenciado pela própria igreja. Queimaram ele na fogueira. E ao ter acesso aos escritos de Jan Hus, sabe o que Lutero percebe? Que ele estava crendo nas mesmas coisas. A Bíblia como autoridade final. Justificação pela fé somente em Cristo. A rejeição do papado como uma instituição corrupta criada pelo homem. E a ideia é que a igreja verdadeira é a comunidade dos crentes e não uma hierarquia institucionalizada. Jan Hus já era um reformador. Ele foi para a fogueira como uma forma de silenciá-lo. E esse daí foi um dos momentos que Lutero percebeu que aquela estrutura religiosa o afastava da verdadeira profecia, da verdadeira palavra. Eu sei que já aconteceu movimentos parecidos com muitos aqui, que já estiveram envolvidos com uma religião que os afastava da verdade e não os aproximava da verdade. Mas nós precisamos continuar vigilantes quanto a isso. Ainda hoje, ainda aqui, isso é um perigo presente. Olha como acontece isso no texto. Primeiro, no verso 3, nós temos um anúncio muito claro do exílio. E agora o profeta começa a tocar em questões religiosas. Se o confronto inicialmente do profeta era atrapalhar a festa do povo, eita que profeta incômodo. Na hora da festa, ele fazendo balbúrdia. Agora ele começa a falar dos sacerdotes e do seu exercício. Porque veja, primeiro ainda no verso 3 vai dizer que lá na Síria, aí sim, onde eles seriam exilados, eles comeram coisa impura. Lembra de Daniel, quando exilado na Babilônia, que já é o caso de Judá? Ele não queria comer das finas iguarias do rei, porque eram coisas impuras. Havia uma dieta de Israel. Uma dieta dada pelo próprio Deus que fazia diferença entre coisas impuras e puras. Kosher. Mas na Babilônia, na Síria, no exílio, não tem como fazer essa distinção. Coisas impuras comerão. É interessante, irmãos, que os comentaristas vão dizer que esta ênfase, a partir do finalzinho do 3 e entrando no 4, ela vai confrontar algo que os sacerdotes estavam fazendo. No meio de grande corrupção, no meio de negligência espiritual e de rejeição à profecia, como é que eles distraíam a consciência? É muito complicado você pegar um povo religioso como o de Israel, desvirtuá-los, ignorar anúncios proféticos, afastá-los da verdade de Deus e de repente somente dizer, não liguem para a religião. Não se pode fazer isso. Atenção a todos aqui. Tratando com homens e mulheres religiosas, você não pode simplesmente promover a desobediência com todas as cores, não. Você tem que promover algum artifício de distração e a religião pode dar recursos assim. O que é que eles faziam naquele contexto? Eles aumentavam a carga, aumentavam a ênfase, arrochavam a torneira nas diferenciações de puro e impuro, alimentos, vestes, costumes. Eles focavam nesses aspectos, os amplificavam de tal sorte que as consciências eram aplacadas. Estamos sendo religiosos, estamos buscando virtudes cristãs. Eles estavam se engasgando com mosquitos e deixavam passar camelos. Com essa perspectiva, olha o texto. Lá, no exílio, vocês não derramarão libações de vinho ao Senhor. Havia prescrições na lei de Deus de libações. Mas para a libação, você tem que ter vinho sobrando. Ou seja, esse sacrifício vocês não conseguirão fazer. Não vai ter libação de vinhos. Os seus sacrifícios não lhes serão agradáveis. Vocês não conseguirão prestar sacrifício. Seu pão será como de pranteadores. O que era o pão de pranteadores, irmãos? Uma família enlutada geralmente velava os seus parentes na própria casa.
Hoje em Campinas isso não é tão comum, mas especialmente em cidades, né, circunvizinhas, nós ainda temos essa tradição. O pessoal vela na casa. Na lei cerimonial, se você tinha um morto na sua casa, tudo que estava dentro daquela casa ficava impuro. Então o pão, agora ele não era mais adequado para sacrifícios religiosos, ele era um pão de pranteador. Você comia, mas você comia somente para se alimentar minimamente. Não podia ser objeto de festa, objeto de culto, objeto de consagração. O pão no exílio seria pão de pranteadores. Todos os que dele comerem, verso 4, seriam imundos. O seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Acabará a adoração. Vocês não terão templo, vocês não terão pão, vocês não terão libação. Todos serão impuros. Vocês que estavam se distraindo com as distinções, vocês que a partir dos critérios hiperdimensionados ficavam apontando virtudes e pecados, nós somos mais santos, eles são menos santos ou reprováveis, tudo isso vai por fim. Essa religião de distração vai ser destroçada e jogada ao chão. Todos se perceberão como pecadores arruinados. Assim, verso 5. Que farei vocês? Que farei vós? No dia da solenidade e no dia da festa. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas eu quero lembrar você do contexto desse livro. É um resgate da aliança. É o noivo que não abandona a sua esposa em traição. Ele quer trazer essa memória ou antecipar essa circunstância para dizer, quando chegar naquele dia, que não puderem mais festejar e que perceberem que não vão cultuar, voltem-se para mim. Tentar ir para o Egito ou para a Síria não vai salvar vocês. O verso 6 vai dizer, porque vocês se foram causa da destruição, mas o Egito ceifará. Não confie no Egito. O Egito iria trair Israel, e por isso a Síria iria os atacar. Mênfis os sepultará. Mênfis, uma cidade que em alguns momentos da história do Egito foi capital, inclusive nesse. Representa a confiança do povo no Egito, mas também Mênfis é conhecida como a cidade das tumbas, dos cemitérios. Vocês serão enterrados ali. Essa confiança os destruirá. As preciosidades da sua prata, as urtigas possuirão. A ideia aqui é que quando vocês estiverem fugindo por causa do exílio, vocês vão jogar os itens preciosos que vocês têm. Os itens que eram usados na adoração e no culto, as urtigas irão crescer sobre elas. As suas moradas, os espinhos irão crescer ali. Acabará a festa, acabará o culto. Como nós aplicamos isso nas nossas vidas? Estou falando com pessoas muito propensas à religiosidade, creio que sim. Talvez esse seja o aspecto aí que nos seduza mais. Nós estamos buscando fazer a vontade de Deus. Estamos criando os nossos filhos nessa atmosfera aqui. Mas aí fica o perigo, irmãos. Se essa religião, se esse culto, se as pregações não te incomodam mais, mas te ninam e te acalentam, tem um terrível perigo. É claro que nós pregamos a graça de Deus. É claro que anunciamos o perdão do pecado. É claro que falamos do Cristo que morreu por nós. Mas em nenhum momento essa verdade pode nos dar a impressão que por causa disso nós não pecamos mais, nós não enfrentamos tentações, nós somos exemplos de virtude, nós estamos aí no grau máximo de santidade, que não há necessidade de arrependimento, que nós não precisamos matar os nossos pecados, que não há uma cruz a ser carregada, que nós não precisamos abandonar o nosso egoísmo, os nossos ídolos e a nossa miopia espiritual. Se a tua religião, se a nossa religião nos deixa demasiadamente satisfeitos conosco,
julgando o mundo, apontando defeitos, nos considerando os virtuosos. Há um perigo gigantesco que toda vez que a verdadeira profecia ecoar no púlpito, que toda vez que você for confrontado pela palavra, você perceba o Senhor lhe ferindo para lhe curar, porque isso significa que você está ouvindo a sua voz. Diante de um Deus tão santo, é impossível que nós não reparemos naquilo que nos falta ainda. Não para desespero, nem para tentar alcançar por nossa própria virtude o padrão que Deus estabelece, mas para nos quebrantar, nos humilhar e nos fazer buscar a Cristo. Que todos os dias que você sair daqui, você diga: Senhor, como Tu és santo, como Tu és bom, como eu sou pecador, como eu sou miserável ainda. Como Jesus é maravilhoso, como Ele é suficiente e eu dependo dEle, eu me prostro diante dEle. Eu quero mais dEle na minha vida, Senhor. Me confronta, me quebra e me refaz a imagem de Cristo. A religião que distrai, que nina, ela mata. Que você não siga por esse caminho. Reveja a sua religião à luz do Evangelho. Pare de focar em coisas irrelevantes. Pare de fazer juízos enganadores. Todos somos pecadores. Todos precisamos de Cristo. Esse é o culto que não acaba. O culto cheio de Jesus. Há um último inimigo. Eu preciso considerar com você e nós iremos caminhar para o final. Acusação que busca anistia. Versos 7 a 9. E nós iremos concluir. Vamos ler juntos? Chegaram os dias do castigo. Na história de Israel, dessa vez eu não farei referência ao jardim antigo, para que não seja indireta para ninguém. Mas na história de Israel, nós temos um embate muito forte de um profeta com o rei Nico. Entre tantos, destaca-se os embates que aconteceram entre Elias e Acabe. Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Elias, um dos maiores profetas. Mas depois de muitos confrontos, especialmente no capítulo 18, algo muito interessante. Depois de profetizar que não haveria chuva por anos, e de fato não houve, mais uma vez, Elias se apresenta e Acabe o confronta e o saúda nos seguintes termos aviltantes: chegou o perturbador de Israel. Mas quem é que perturbava Israel? Elias vai dizer: eu não perturbo Israel com a minha profecia. Você perturba Israel com o seu pecado. O verdadeiro perturbador é você. Mas esse recurso, irmãos, ele não ficou lá nos dias de Acabe. Por vezes, uma das tentativas carnais de se opor à profecia é levantar a acusação, é atingir o mensageiro, é rejeitar o seu ministério. Isso acontece aqui com o profeta. Esse texto ele mostra exatamente essa rejeição. Porque depois de anunciar no verso 7 que chegou o dia do castigo, estamos aqui diante da iminência da invasão da Assíria. O profeta já fala em termos presentes: chegou. Ele vai
mencionar, na verdade o próprio Deus vai fazê-lo em defesa do profeta, aquilo que era dito sobre o profeta. Porque o profeta falou em falta em dias de fartura. Falou em tristeza em dias de festa. Falou em cessar o culto em dias de celebração religiosa. Parecia um louco e foi tomado como tal pelo povo. Olha o que diz o texto. O seu profeta é um insensato. Deus está aqui expondo um pensamento comum que o povo dizia. Ofendiam a honra de Oséias. Talvez fizessem comentários até pior a respeito dele e da sua família. Mas esse ponto é destacado. Porque vai exatamente na fonte da sua autoridade. Ele não sabe o que fala. Ele fala tolices. Ele é um insensato. Veja, o homem de espírito, é um sinônimo para profeta, é um louco. Esse homem está louco. Esse homem está perdido, está desvairado nos seus pensamentos. Mas isso se dá por causa da abundância da tua iniquidade. Olha o veredito de Deus. E por causa do teu muito ódio, Israel. Irmãos, aqui nós temos um teste que precisa ser feito para todos nós. De modo algum, eu posso propor a partir desse texto uma espécie de blindagem para o ministro. Ele não tem autoridade per si. Eu não tenho essa autoridade per si. Eu sou um pecador. Mas a ideia é que existem alguns momentos que o ministro ou o profeta, ele age segundo a palavra. E quando nós rejeitamos com ódio, na verdade o texto denuncia, esse ódio é o ódio à verdade. Esse ódio é o ódio à palavra. Esse ódio é o ódio a Deus. E aí nós podemos elaborar diversas narrativas. Nós podemos proporcionar muitas defesas. Nós podemos convencer alguns homens a respeito disso e transformar um problema que era individual em uma insurreição coletiva. Podemos fazer tudo isso. Mas Deus, ele não vai ser ludibriado. Ele vai na raiz. A rejeição de vocês é por causa do ódio e da iniquidade que vocês carregam no coração. Ele vai fazer a defesa do profeta agora. O profeta é sentinela contra Efraim. Eu coloquei nesse lugar, inclusive para benefício de vocês. O sentinela era aquele que avisava o povo do perigo. É isso que esse homem está fazendo e vocês o reputam como louco. Ele está ao lado de Deus. Laços de passarinheiro em todos os seus caminhos, inimizado. O seu ministério foi difícil demais. Porque ele teve que anunciar coisas duras, falar de verdades tão pesadas, e ele tinha um laço de passarinheiro nos pés. Ele teve que ficar se desviando de armadilha o tempo todo. Meus irmãos, quando nós alimentamos pecado e ódio à verdade no coração, nós deixamos os profetas em situação muito complicada. Se não bastasse o peso da responsabilidade, a seriedade da mensagem, a urgência da missão, ainda tem que ficar desviando de armadilha o tempo todo. Que palavra usar? Quando falar? Cuidado aqui. Era isso que acontecia com o profeta Oséias. E Deus está denunciando essa situação. Veja o seu parecer final. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas iniquidades, das suas injustiças, e castigará o pecado deles. Aqui o Senhor vai sacar uma das histórias mais tristes de toda a Escritura. Juízes 19, 20 e 21. Eu farei um resumo sucinto, até por causa das nossas crianças. Mas aquilo foi um dos piores momentos da história do povo de Deus. Juízes é um livro difícil, né? Mas quando chega no final, ele é terrível. Capítulo 19 narra a morte da concubina. Um levita tinha uma concubina, ou seja, um casamento ilícito. Não era um casamento. Essa concubina, ela sofre uma espécie de violência. Uma tribo de Israel faz mal a ela, coisa horrível, coisa horrível. Mas aquele levita pega ela e parte ela em vários pedaços. Aí, não tem como poupar, né? E sai mandando para todas as tribos de Israel para dizer o absurdo que aconteceu. Tinha forma melhor de protestar.
Desonrou o corpo dela. Capítulo 20. O povo recebe aquilo e pela primeira vez em décadas se reúnem todas as tribos. Mas não para se quebrantar e para buscar o Senhor, para lutar contra uma delas. E é uma chacina. Matam todos os homens. Depois eles caem em si. Dizem, o que é que a gente fez? A gente praticamente acabou com a tribo de Israel. Capítulo 21, eles promovem uma solução nefasta. Precisa que nasçam novos israelitas aqui para essa tribo. A gente vai organizar uma festa com jovens, solteiras e férteis. E vamos trazer homens para levá-las. E assim nós vamos arranjar casamentos forçados. Enfim, por aí vai. É depois disso que o livro do Juiz termina. E logo depois nós temos em Ruth, Naíra, a história que vai levar para Davi, o rei que vai colocar a casa em ordem. Cada um fazia conforme o seu coração. Por que Deus saca essa situação tão difícil, tão ruim? Para dizer que por trás daquela alegria que inebria, por trás daquela religião que anestesia, inclusive da acusação que buscava anistia, o que havia ali era um povo extremamente ímpio e corrupto. E Deus via. Mais uma vez eu lhe digo, meu irmão, isso aqui não é um salvo-conduto. Algumas rejeições, elas são justas. Mas até para você que veio do ambiente, que você viu a religião sendo mal usada, e que você viu coisas dignas de acusação, cuidado com o seu coração. Não crie resistência à palavra pregada com fidelidade. Não abrigue isso na sua alma. Você pode se corromper. E você pode deixar de ouvir a voz de Deus. E se no final nós percebemos os perigos de rejeitar a profecia, eu quero te convidar a voltar mais uma vez para o rei que coloca a casa em ordem. Porque se a gente chegar no pior estágio que o povo de Israel já chegou, se diante de tanta rejeição e endurecimento a gente ficar parecendo o povo nos dias de Gibeá, há a solução para nós. Porque depois desse momento tão triste, de trevas tão densas, na linhagem de Davi, despontou o rei que traria conselhos maravilhosos, que traria paz ao nosso coração, que seria ele o profeta de Deus por excelência, o profeta maior do que Moisés, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos traz alegria santa, porque ele abriu mão da sua alegria, temporariamente, para que nós pudéssemos sorrir de novo. Em Jesus, até quando somos confrontados, nós somos por ele animados. Ele é aquele que lutou contra a religião que afastava as pessoas da verdadeira santidade e se colocou como verdadeiro sacrifício. Com ele há libações, com ele nós somos aceitáveis. Nós não precisamos comer o pão dos pranteadores, nós comemos do seu pão e nós bebemos do seu vinho e nós estamos na aliança da graça. Suas palavras são vida eterna. Alimentemo-nos de Cristo e do seu evangelho, porque ele é aquele que mesmo acusado defendeu a verdade diante de Pôncio Pilatos. Tantas acusações foram lançadas em sua direção, mas ele permaneceu firme e ele triunfou. E hoje eu e você podemos nos prostrar diante dele mais uma vez. Podemos dizer a semelhança dos discípulos: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Ainda que nos fira, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Os beijos dos traidores não nos apetecem mais. Nós queremos a ferida do amigo leal.
nos purifica, nos santifica. Fala conosco. Se você ouviu a voz do Senhor nessa noite, responda em oração junto comigo. Peça ouvidos melhores, em coração mais submisso à vontade de Deus. Não seja o inimigo da profecia. Seja quebrantado por ela. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, Deus da verdade, Cristo precioso, estamos diante de Ti agora, Senhor, com um coração machucado pela palavra. Meu desejo é que os meus irmãos possam cada um analisar os seus próprios ouvidos espirituais. É tão tentador pensar em outros, mas isso é engano, Senhor. Eu quero pensar em mim, que eles pensem também. Nos ajuda a não resistir à Tua verdade e à Tua vontade, a nos submeter à Tua palavra, seja na pregação, seja na leitura, no aconselhamento, na correção, na exortação entre irmãos. Se a Tua palavra é vida, rejeitá-la é morte. Nos ajuda, Senhor, a não ser inimigos da profecia, mas conformar o nosso coração à Tua palavra e à Tua direção. Nos socorre, Pai, de nós mesmos. Nos dá ouvidos abertos e um coração arado para que possa frutificar a boa semente. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.